dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto 652. Eu sou a Ana aqui da MilkCare, trabalho com qualidade do leite há mais de 10 anos e hoje eu tô aqui para conversar sobre qualidade do leite. E aí, pessoal, quanto tempo? Como é que vocês estão? Vocês viram que semana passada a gente estava no Interleite, né, lá em Goiânia, foi muito legal. A gente viu um tanto de gente que tinha algum tempo que a gente não via, retornamos aos eventos presenciais. Inclusive, bom dia, Henrique, tudo jóia? Olha, lá de Brasília, legal, muito bom. Inclusive, gente, setembro, tá? Na semana do dia 27 de setembro, a gente tem o CBQL, que é o Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite. E a gente vai dar mais informações depois dos nossos stories. Espero encontrar com alguns de vocês lá, como a gente encontrou com algumas pessoas que estavam lá no evento, que são aqui, conhecem a gente aqui da página, foi muito legal. Hoje, nesse nosso projeto, eu tenho algumas coisas bem legais pra gente poder conversar. Semana passada a gente abriu uma... Eu tô vendo que o pessoal tá entrando, tá, gente? Sejam bem-vindos, tá? Fiquem à vontade aí, peguem um cafezinho. A gente vai conversar sobre controle e tratamento da mastite. Como que a gente chega nesse objetivo. Eu tenho certeza que se você tá aqui seguindo o perfil da MilkCare, é porque você sabe que aqui a gente te dá conteúdo para você chegar nesse objetivo, certo? Bom, semana passada a gente abriu uma caixinha de pergunta. Eu salvei todas as perguntas e vou responder ela ao longo de algumas lives, ao longo de alguns stories que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Hoje, eu acho que segunda-feira, né? Aqui pelo menos em São Paulo amanheceu chuvoso, muito frio. Vocês estão vendo aqui, eu tô com 2 blusas de frio. E eu acho que a gente pode... Provavelmente tem muita gente aí que já tá no serviço e eu acho que vai ser legal a gente já comentar sobre algum tema bem legal relacionado com a qualidade do leite. E eu vou deixar aqui sempre nesse projeto, sempre nas lives dessas lives que a gente tá fazendo, pessoal. Sempre vai ter alguma sacada, sempre vai ter alguma informação que eu quero que vocês tirem daqui e que contribua para vocês controlarem a mastite que está no rebanho que vocês trabalham, para ajudar vocês a pensar na melhor forma e, se é necessário, tratar a mastite nas fazendas que vocês estão trabalhando, beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante, que é o Streptococcus uberis, tá? A gente teve algumas perguntas na caixinha falando sobre ele, tá? Algumas respostas ali falando sobre ele. Eu acho que é legal a gente retomar aí os nossos encontros do projeto 652 falando sobre essa bactéria, tá? É uma bactéria muito importante, ganhou uma força, né, como causador da mastite há um tempo pra cá, né? Antes a gente tinha alguns agentes que eram causadores da mastite, que são causadores da mastite, que a gente já conhece, né? Staphylococcus aureus, Escherichia coli. E agora a gente começa a ver que outros patógenos estão ganhando também importância dentro da mastite, tá? E o Streptococcus uberis, ele é uma dessas bactérias. Por que eu falo que ela vem ganhando importância, tá? Porque o Streptococcus uberis, ele é uma bactéria que ela é gram-positiva, tá? Só que ela vive no ambiente. Então, até um tempo atrás, provavelmente vocês também devem fazer essa divisão, que a gente fazia ela com muito critério, assim, a gente recitava esse mantra dentro da qualidade do leite, né, e por muito tempo, que era o seguinte: a mastite ambiental é causada por bactérias que estão no ambiente e elas não são adaptadas à glândula mamária. Já as mastites causadas por bactérias contagiosas são bactérias que são transmitidas entre os animais durante a ordenha e que são altamente adaptadas na glândula mamária, certo? Então, essa divisão de bactérias que estão no ambiente não são adaptadas na glândula mamária. Então, se elas não são adaptadas, elas causam um caso de mastite, mas não necessariamente elas vão progredir para uma mastite persistente, para uma mastite crônica. Já as mastites de bactérias que são contagiosas, a gente já sabia que, olha, se essa bactéria que a gente classifica como contagiosa, ela conseguir entrar na glândula mamária, a gente perdeu a batalha, porque ela vai entrar, ela vai colonizar e provavelmente ela vai se instalar ali como uma mastite crônica, tá? Vou
Não sei se vocês estão com um café, um mate aí, um chimarrão. Eu estou com meu café aqui e como tá frio, vamos aquecer, né? Bom, então, quando a gente tinha essa divisão, tá? Em relação à mastite contagiosa e à mastite ambiental, a gente já sabia que as bactérias que são de ambiente, né, as bactérias que são encontradas no ambiente, não são bactérias que a gente deveria se preocupar. Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus uberis. Só que na biologia, gente, eu sempre falo uma coisa para os alunos na mentoria. Na biologia não existe 100%. Você nunca vai ter uma atitude que em 100% das vezes ela vai ser da forma que você espera que ela seja, tá? E quando a gente fala, normalmente na biologia a gente tem assim, 90% de chance, 99% de chance, 99,99999% de chance. Mas o 100% na biologia ele é muito difícil de acontecer. E na mastite, que está dentro da biologia, é ainda mais difícil. Porque a mastite, ela é uma doença que a gente fala, né? A mastite é a doença multifatorial. O que significa ela ser multifatorial? Significa que existem vários fatores que podem predispor o animal a ter a mastite. Então, quando a gente tem esses multifatores, isso faz com que a mastite ela possa se apresentar de várias formas e, como consequência, as bactérias, que são os principais patógenos envolvidos na ocorrência da mastite, elas vão ser das mais variadas possíveis e, a partir do momento em que ela começa a ser desafiada em várias situações, a bactéria ela é um ser vivo, gente, que é inteligente. Então, ele precisa de sobreviver. Ele sabe que ele precisa se adaptar ao meio para sobreviver. E é aí que mora o perigo. Por quê? As bactérias, elas têm um crescimento que ele é logarítmico. Então, isso significa que em 1 hora, em 2 horas, a gente tem um crescimento exponencial dessas bactérias. E isso faz com que elas consigam entender como que o meio que ela está se comporta, tá? E a partir daí ela consegue começar a criar mecanismos para se adaptar. Por que eu estou dando essa volta toda, explicando tudo isso que está acontecendo? Porque até um tempo atrás, o Streptococcus uberis, ele era uma bactéria estritamente ambiental, com pouca característica de ser adaptada à glândula mamária e que vivia no ambiente, tá? Só que isso mudou. Como a mastite causada pelo Streptococcus uberis, ela acontece todo dia, toda hora, em vários animais, de formas diferentes, em fazendas diferentes, a bactéria Streptococcus uberis, ela evoluiu, tá? Então, hoje, qual que é o problema do Streptococcus uberis? Hoje, o Streptococcus uberis, ele está no ambiente, tá? Então, por exemplo, se o seu gado, você trabalha numa fazenda que tem compost, se ele estiver no rebanho, ele pode estar presente na cama, tá? Inclusive, quando a gente tem surto de mastite por Streptococcus uberis em fazendas que tem compost, o primeiro lugar que a gente vai é fazer coleta da cama, pra gente saber se a bactéria tá ali, porque se ela tiver, a gente tem que recomendar a troca total da cama, tá? Então, a bactéria, o Streptococcus uberis, ele tava ali no ambiente, tá? E aí, ele vai estar, então, na cama do compost. Ele pode estar também no ambiente externo, né? Ali no pasto, enfim, em algum local específico, tá? E aí, o que a gente conhecia que essa bactéria, o que acontecia com essa bactéria? Então, ela estava no ambiente, o animal estava contaminado por erros de manejo, essa bactéria conseguia entrar na glândula mamária e causava mastite. Mas rapidamente ela era eliminada ou pelo agente, ou você fazia algum tratamento e isso já resolvia. Mas aí hoje, o que está acontecendo? A gente continua tendo Streptococcus uberis, tá? Mas dentro da propriedade rural, por exemplo, você é técnico e está trabalhando numa fazenda, tá? Você está trabalhando numa fazenda específica. E aí você começa a isolar, começa a identificar muitos animais positivos para Streptococcus uberis, tá?
De onde esse Streptococcus uberis está vindo e por que ele está disseminando no rebanho? Provavelmente ele está vindo do ambiente em que o animal fica, tá? E aqui vocês têm que lembrar que o animal ele fica 23 horas do dia dele no ambiente, tá? Ele vai ficar 2 horas, 1 hora de manhã, 1 hora de tarde na sala de... então tá, 21 horas no ambiente externo. Ele fica 1 hora na sala de espera, 1 hora na sala, na sala de espera de manhã, mais 1 hora à tarde. E depois ele vai para o ambiente, ele fica ali 10 minutos na sala de ordenha, depois ele vai para o ambiente. Então, 22 horas, 21 horas do dia do animal, ele está no ambiente. O controle da bactéria no ambiente, ele é extremamente importante. E, além disso, as técnicas de manejo que vão evitar que essa bactéria entre para dentro da glândula mamária quando você for manipular esse teto, tá? E aí, você está trabalhando numa fazenda, você começa a encontrar Streptococcus uberis, tá? Qual que está sendo o problema hoje? O problema hoje é que o Streptococcus evoluiu a ponto de ele aprender a ser adaptado na glândula mamária. E isso é um grande problema. Por que isso é um grande problema? Porque antes, o Streptococcus uberis, ele era uma bactéria ambiental que não era adaptada na glândula mamária. Ou seja, não causava mastite subclínica, não causava mastite crônica, causava no máximo uma mastite clínica, que não era recorrente. Isso é antes, tá? Agora, o Streptococcus uberis tem potencial de entrar na glândula mamária, causar mastite persistente na glândula mamária até a cronificação. Hoje existem alguns Streptococcus uberis que são altamente adaptados na glândula mamária. Tão adaptado, mas tão adaptado que, dependendo do tempo que esse animal está crônico, você não consegue curar ele mais. Talvez lá, assim, durante a lactação, né, ele apresentou um caso de mastite, ele veio aí de mastite subclínica persistente, ele dá um caso de mastite clínica, você trata, mas você não consegue a cura microbiológica. Você vai tentar ou conseguir a cura microbiológica quando? Lá no período seco. E pra piorar tudo, gente, tá? Pra piorar mais ainda, tá? Pra colocar a última pá de terra nessa situação, outra coisa que acontece. Dentro da fazenda, você pode encontrar tanto o Streptococcus uberis, que já é evoluído e por isso ele já consegue cronificar na glândula mamária, como você também consegue encontrar na mesma fazenda Streptococcus uberis que não é adaptado na glândula mamária. Ai, Ana, mas é a mesma bactéria comportando de 2 formas diferentes? Sim. Isso pode acontecer. Tá? Então, o que eu quero falar com vocês, né? Eu tenho até que ficar de olho na hora, gente, porque é o seguinte. Eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Eu sei que o dia de vocês já começou. Ah, não, a gente tem tempo. Perfeito. Bom dia, Rodrigo. Bom início de semana pra você também. Então, gente, quando você se depara com mastites que você está tratando e o animal está tendo recidiva de mastites clínicas, ou você começa a encontrar surtos de mastites clínicas e quando você faz a avaliação você encontra que é o Streptococcus uberis, o que isso está te contando? Está te contando que você tem um ponto de contaminação dentro da fazenda, que na maioria das vezes ela está no ambiente e as suas práticas de manejo dentro da fazenda não estão adequadas e isso está fazendo as vacas dessa propriedade que você está trabalhando se contaminarem com o Streptococcus uberis. E aí vem um grande problema. Qual que é o grande problema disso? Se essas vacas se contaminam com o Streptococcus uberis, que já está adaptado na glândula mamária, provavelmente, vamos lá, existe uma grande chance dessa bactéria que se tornou adaptada na glândula mamária conseguir colonizar o canal do teto, a cisterna do teto, a cisterna da glândula e se tornar ductos e se tornar uma bactéria causadora de mastite crônica, tá? E qual que é o grande problema da mastite crônica, gente? E aqui eu tô falando de mastite subclínica crônica, tá?
mastite subclínica crônica. A taxa de cura durante a lactação ela é muito baixa. Muito baixa. Tá? E isso significa o quê? Que imagina se você tem 10 animais com mastite subclínica. Tá? Você faz a CCS individual, você acompanha ele, você vê que a CCS dele está recorrentemente alta, acima de 200 mil. Tá? Quando você vai falar assim, então eu vou tratar, já que ele está com mastite subclínica, tá? Então eu vou tratar esse animal, se você for optar por isso, aqui a gente não trata mastite subclínica, eu vou tratar esse animal para mastite subclínica. Da intramuscular, intramuscular não, né, gente? Pelo amor de Deus. Intramamário, 4 dias. Sei lá, você tá inventando, eu tô inventando o protocolo, porque eu nem tenho protocolo para mastite subclínica na lactação, gente. A taxa de cura esperada para o tratamento da mastite subclínica durante a lactação, ela é de 20, 30%. Aí vocês podem estar pensando assim, não, mas 20, 30% é um número legal. Vou abrir um parêntese aqui agora. Quando você trabalha com qualidade do leite, tá? As suas taxas de cura, a sua expectativa de cura, quando você faz um tratamento, ela deve estar sempre acima de 80%, 85%. Ah, Ana, por que você está me falando esse valor de 80%, 85%? Porque se você começa a aceitar valores baixos, abaixo disso, tá? 50%, 40%, 60%, sabe o que vai acontecer? Toda vez que você tratar 10 animais, metade deles não vão ser curados. Agora pensa, o preço do litro do leite como tá? Você tratar 10 animais e a metade não se curar? Então, assim, é bem complicado a gente entrar nessa forma de tratamento, tá? Então, o que acontece? Eu aconselho que vocês trabalhem com os índices de taxa de cura para mastite clínica, mastite subclínica de 80% para cima. 80%, 85%. Tratamento de vaca seca, ele deve resolver o problema em 80%, 85% das vezes ou mais. Ah, Ana, eu tô fazendo terapia de vaca seca e 100% dos meus animais entram no período seco com mastite subclínica e quando vão parir, eu faço a análise depois, né, do leite de transição e todos estão com CCS abaixo de 200 mil. Perfeito! A sua terapia de vaca seca está sendo eficiente 100% das vezes. É só vocês transportarem o pensamento do 80% ou do menos de 80% de taxa de cura para o período seco. Imagina se de 10 vacas que entram no período seco com mastite subclínica, metade volta para a lactação com mastite subclínica. Você ia estar satisfeito com o seu trabalho? Eu não ia estar. Por quê? Porque o período seco não foi bem feito. Tem alguma coisa ali acontecendo, tá? Então, para a gente poder realmente trazer esse controle da mastite para a fazenda, a gente realmente tratar a mastite de forma eficiente, a primeira coisa que a gente tem que ter é índices favoráveis. Então, não adianta você falar que eu vou controlar a mastite e achar que eu vou tratar a mastite clínica e você achar que estou tratando e a minha taxa de cura está em 50%. Perfeito. Você pode trabalhar com 50%. Eu sempre, em todas as aulas da mentoria que a gente vai conversar, que a gente vai ter discussão, eu sempre falo assim, gente, essa daqui, tudo que eu tô falando com vocês, tem o conhecimento teórico? Tem. Mas também tem junto com o conhecimento teórico, a minha opinião, que é uma técnica, que eu sou formada em veterinária e eu trabalho com qualidade do leite desde 2012. Eu só trabalho com qualidade do leite. Tudo que eu fiz na minha vida profissional, tudo está relacionado com qualidade do leite. Então eu fiz 2 pós-graduação relacionadas com qualidade do leite. Eu fiz um mestrado relacionado com qualidade do leite. Hoje eu estou no doutorado trabalhando com a imunidade da glândula mamária. Então assim, eu trabalhei em fazendas nesse meio tempo, o tempo inteiro. Então, quando eu falo com vocês assim, gente, olha, eu não acho que uma taxa de cura abaixo de 80%, abaixo de 85% é uma taxa de cura legal. Por que que eu tenho essa opinião a respeito disso? Porque eu já trabalhei em um tanto de fazenda e nas fazendas em que a gente tinha os índices abaixo de taxa de cura, de mastite clínica, mastite subclínica e
período seco, né, que está correlacionado com a mastite subclínica. Quando a gente tinha essas fazendas com taxas de cura abaixo de 80%, não controlava a mastite. Não adianta, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Avaliar esse índice na fazenda e a partir daí a gente vai traçar as metas. Beleza, eu não tô conseguindo esse índice. E aí, o que eu tenho que fazer? Bom, aí a gente tem que fazer as análises que são necessárias pra gente poder entender aonde a gente tá errando. A gente tá errando no controle da mastite relacionado com a rotina de ordenha? Não sei. No controle ambiental? Não sei. Nos fatores de risco que estão correlacionados? Não sei. Então, vocês podem ficar tranquilos, porque assim, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ao longo de todos esses dias daqui pra frente, a gente vai ter muitos encontros ao vivo, tá? E aí, o que eu vou fazer? A gente vai combinar assim. Eu abro uma caixinha de perguntas, vocês colocam as perguntas que vocês têm, as dúvidas que vocês têm, e eu trago pra cá alguma pergunta que eu acho que for a mais recorrente, ou que tiver mais dúvida a respeito dela. Eu trago aqui, a gente discute aí durante essa meia hora, esses 40 minutos. E depois, ao longo da semana, eu respondo as perguntas da caixinha, tá? Nos stories. E aí, quem for fazer a pergunta, eu marco você, pra você saber que eu tô te respondendo, pra você não ficar no vácuo, porque eu sei que é ruim ficar no vácuo, tá? Inclusive, pras pessoas da semana passada, se tiver alguém assistindo aqui, tanto no ao vivo quanto no gravado depois, fiquem tranquilos que as suas perguntas vão ser respondidas, tá? Assim, os que não perguntaram sobre Streptococcus ubris, né? Porque quem perguntou de Streptococcus ubris, só assistir essa live aqui enquanto a gente tá conversando, que vai ter muita resposta legal e a cabeça vai fritar a respeito disso, tá? Então, assim, vamos voltar então no nosso assunto. Em relação ao Streptococcus ubris, gente, eu preciso que vocês primeiro saibam se essa bactéria ela tá presente na sua fazenda ou não, tá? Então, você trabalha em 30 fazendas, eu preciso, tá? Você precisa, para você conseguir alcançar o objetivo de controlar a mastite no rebanho, tratar as mastites que são necessárias no rebanho, para você atingir esse objetivo, eu preciso que você avalie quais são as bactérias presentes no rebanho. Não tem como a gente trabalhar isso sem conhecer com quem a gente está lidando. Não tem como você chegar pra mim e falar assim: Ana, tem uma mastite clínica, o que eu uso pra tratar? Tem 1 milhão de coisas, tem um tanto de medicamento que você pode usar pra tratar. Enquanto você não fizer todo o trabalho que existe a respeito de avaliação da fazenda, você não consegue efetivamente ter o resultado que você quer, tá? Por quê? Porque deixa eu te contar. Vou contar pra vocês, depois eu vou contar várias vezes essa história que vocês vão ouvir, vocês já vão estar craque sabendo disso. Quando eu comecei a trabalhar com qualidade do leite, gente, isso foi 2012. Não tinha cultura microbiológica na fazenda, como ela é hoje. De você ter uma estufa, ter as placas prontas e quando você faz a... Gente, vocês estão ouvindo um barulho aí? As cachorras muito doidas. São tipo 7 horas da manhã e elas já estão latindo como se não houvesse amanhã. O dia hoje vai ser longo por aqui. Mas enfim, aí o que acontece? Quando você trabalha numa fazenda que você não conhece o agente que está ali, não tem como eu te ajudar a te dar o passo a passo ou te dar a metodologia para tratar, né, quando for o caso, e para controlar a mastite. Então, o que eu estava falando é o seguinte: quando eu estava trabalhando na fazenda, eu formei em 2012. Quando eu comecei a trabalhar em 2012, a cultura microbiológica ela não existia como ela existe hoje, que você ter a estufa, né, e ter as placas, tá? Como que era na época antigamente? A gente tinha que, ainda é hoje, né, gente? Você tinha que coletar o leite e você mandava para o laboratório. Só que a gente sabe que quando a gente manda para o laboratório, o resultado ele não vem rápido. Ele não vai demorar 24 horas, porque até o correio mandar e até a resposta vir, demora aí 5, 7 dias, né? Isso se você não mandar na sexta, né? Normalmente a gente evitava mandar na sexta, porque sábado e domingo a gente ficava com medo, a amostra perder, alguma coisa assim. Mas enfim. Então, antigamente, gente, 2012, 2013, 2014, a gente não tinha facilidade da cultura microbiológica na fazenda. Então, fazer a cultura microbiológica para rastrear qual que era o agente que tinha ali na fazenda, a gente não tinha essa sensibilidade, assim, pelo menos eu, tá? Eu não tinha essa sensibilidade para fazer.
que a gente fazia antes? Às vezes, eu quero saber se tem Staphylococcus aureus no rebanho. Aí a gente fazia todo o protocolo de coleta. Agora, você fazer as culturas microbiológicas sistematicamente, de todos os casos de mastite clínica, do tanque, nas visitas, de todos os casos de mastite subclínica no rebanho, fazer um rastreamento no rebanho inteiro, independente se é Staphylo aureus, se não é. Assim, eu, pelo menos, eu não tinha essa atitude, sabe? Porque era muito caro, né? Tinha que mandar pra fora e às vezes o laboratório ele era muito longe da fazenda que eu tava. Enfim, tinha um tanto de obstáculo aí que naquele momento eu enxergava a cultura microbiológica como muito boa pra descobrir Staphylococcus aureus, que era a maior das nossas preocupações, né? Um rebanho positivo para Staphylo, putz, a gente tinha que, nossa, e agora? Linha de ordenha, segregar o rebanho, né? Enfim, todas as práticas que a gente tem que adotar. E aí, quando apareceu a cultura microbiológica na fazenda, por que ela revolucionou e por que ela foi mais uma tecnologia, mais um passo que a gente deu dentro da qualidade do leite que mudou tanto assim? Porque agora a gente consegue ter o resultado dos principais patógenos que causam a mastite em 24 horas. Se você for hoje numa fazenda, se você for hoje à tarde numa fazenda, você pode escolher um animal, coletar o leite e na terça-feira você tem o resultado de qual bactéria tem ali. Olha que coisa maravilhosa. Isso é sensacional. A cultura microbiológica é uma ferramenta poderosíssima para o consultor que está trabalhando com qualidade do leite. Ana, eu não trabalho com qualidade do leite, eu nunca trabalhei com qualidade de leite, eu trabalho na reprodução, eu trabalho na nutrição. Na verdade, eu nem sou formado ainda. Eu estou formando. Pois veja só uma coisa que aconteceu. Quando a gente estava na Interleite, semana passada, uma das palestras foi com o René Machado, da Nestlé. E ele falando sobre como que é o caminho da Nestlé para poder fazer as bonificações nas fazendas da Nestlé a respeito de menos emissão de gás carbônico, né? Toda aquela pauta da ESG. E um dos pilares era a qualidade do leite. O que eu quero dizer para vocês? Independente do rumo que a pecuária do leite for, o pilar da qualidade do leite, ele sempre vai existir. Ele sempre vai ser importante. Porque não adianta eu falar de emissão de gás carbônico se o meu leite ele não está de qualidade. Não adianta. Porque no final das contas, a receita do produtor, ela vem do litro do leite. Pode não ser a principal receita, mas é uma receita significativa. Mesmo se o produtor vende o leite fluido, mesmo se o produtor ele faz leite pasteurizado, tipo A, dentro da fazenda dele, independente disso, o leite ele tem que vir com qualidade. Não tem jeito, tá? Então, o que eu quero falar com vocês, gente? Independente se você nunca trabalhou com qualidade de leite, nunca foi numa ordenha, fica tranquilo. O conhecimento a respeito, ou o que fazer a respeito da qualidade do leite, você vai encontrar aqui com a gente. A gente vai te dar o caminho, a gente vai te dar o passo a passo do que você precisa fazer para controlar. Agora, imagina, eu te dou o passo a passo, eu te dou uma receita. Vamos fazer um bolo, te dou uma receita. Aí você fala, não, eu não vou usar 2 ovos não, eu vou usar 3. Não, eu não vou usar leite não, eu vou usar água. Se você começa a mudar a receita do que deve ser feito, qual a chance do bolo sair? Ou pelo menos sair o bolo que a gente gostaria que ele saísse? Muito pequeno, né? E se você acha que qualidade do leite hoje não é importante na fazenda que você trabalha, veja quanto de medicamento o produtor que você está atendendo gasta com intramamário, intramuscular para o tratamento da mastite. E veja na região que você trabalha quantos técnicos atuam realmente na qualidade do leite com o objetivo de controlar e reduzir, controlar e tratar as mastites no rebanho. Veja quantos trabalham com esse objetivo. Aí vocês vão falar, ninguém na minha região trabalha. Tem uma pessoa na minha região que já trabalha. Tem 2, 3, 4, 5 pessoas que já trabalham.
Agora, mapeia quantas fazendas existem na sua região. Ah, Ana, mas eu já trabalho em 30 fazendas. Eu trabalho com reprodução em 30 fazendas. Beleza. E que tal aumentar o faturamento do seu serviço, trabalhando também com a qualidade do leite? Então, sempre existe uma forma. Basta querer. Agora, se você fala, não quero saber de qualidade do leite, tá tudo bem também. Eu sei que existem pessoas que são interessadas na qualidade do leite e que estão correndo atrás do conhecimento para realmente controlar e tratar a mastite nas fazendas e ter resultado. Porque é controlando e tratando, quando necessário, que a gente tem o resultado da qualidade do leite. CPP alta, CPP baixa, CCS baixa. É aí que vai acontecer tudo, tá? Então, o que a gente conversou hoje? A gente conversou sobre Streptococcus ubris, a gente conversou sobre a parte de cultura microbiológica, o tanto que é importante. Então, não adianta a gente entrar, tentar fazer um controle se a gente não sabe com quem a gente está lidando, tá? A cultura microbiológica, ela é uma ferramenta extremamente importante que ajuda quem quer trabalhar com qualidade do leite, ajuda o consultor que vai trabalhar também com a qualidade do leite a dar um passo a mais. Não adianta você me perguntar minha vaca está com mastite clínica, grau 1, grau 2, o que eu uso para tratar? Não adianta você me falar, fazer essa pergunta. Não adianta você receber essa pergunta se você não souber qual é o agente, tá? Esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem aqui. E uma vez que você descobre qual que é o agente, no caso a gente estava conversando sobre os Streptococcus ubris, dependendo da situação em que ele se encontra, quem é esse animal, qual que é o DEL, enfim, vários fatores correlacionados com esse animal, você até pode tratar, mas talvez nem isso vai resolver. Por quê? Porque talvez já está crônico. E aí, Ana? Bom, aí a gente tem duas opções. A gente pode descartar o animal ou a gente pode isolar aquele teto para não ser ordenhado mais. Deixa aquele teto passar pela secagem fisiológica, ele vai regredir, vai diminuir de tamanho, vai parar de produzir leite. E aí, na próxima lactação, né, na hora que a gente for colocar esse animal no período seco, aí a gente pensa em alguma atitude, o que a gente pode fazer a respeito disso, tá? Então, não se esqueçam, o Streptococcus ubris, ele tem vários perfis de apresentação na fazenda. Ele pode ser que você encontre animais que têm Streptococcus ubris, apresentam mastite clínica, você trata e ele resolve e nunca mais tem, tá? Como existem animais que você vai encontrar positivo para o Streptococcus ubris, você vai tratar, ele vai ser recidivo de caso clínico, até que ele vai apresentar CCS alta, não vai ter caso clínico, você vai fazer a cultura microbiológica e esse animal vai estar positivo para Streptococcus ubris. Mastite subclínica por Streptococcus ubris, a gente não trata. Ana, eu quero tratar. Tudo bem, não tem problema. Lembre-se que a conduta técnica para trabalhar com qualidade do leite não existe manual, não tem regra. As leis que a gente tem, as leis que a gente tem que regem aí a conduta técnica, vamos dizer assim, a respeito da qualidade do leite, é a questão de resíduo no leite. Não pode ter resíduo no leite. Não pode mandar leite de mastite clínica para o rebanho, para o tanque, tá? Leite de animal recém-parido, não pode mandar para o tanque. Leite de o colosso, não pode mandar para o tanque. E é isso. Leite, né, com qualquer alteração de aspecto, cheiro, não pode mandar para o tanque. Agora, se você vai tratar, se você não vai tratar, como que você faz o diagnóstico da mastite, qual que é o tipo de mastite que você classifica, nada disso vai influenciar na sua metodologia de trabalho, tá? Assim, você pode fazer como você quiser, tá? A gente tenta fazer da forma mais sensata para não prejudicar o animal, né? Pensando no bem-estar, a gente faz da melhor forma para realmente para realmente o produtor ele não ter tanto prejuízo, né? Então a gente tem todas essas questões que a gente tem que pensar quando a gente vai tomar uma conduta técnica, né, gente? A Joyce perguntou aqui: bom dia, tem relatos dessa evolução de ubris alterar CPP?
Joyce, eu não conheço essa característica do Uberis de aumentar a CPP, tá? Mas eu posso procurar para ver se tem algum relato a respeito disso. Até hoje eu não li nada correlacionando, tá? Por exemplo, o Uberis que se torna contagioso, né, que se torna crônico na glândula mamária, causando aumento de CPP, tá? Isso aí eu não tenho essa informação, pelo menos até hoje, né? Se alguém souber, ótimo, conta pra gente, senão eu posso procurar pra ver se tem alguma coisa e depois eu te conto, retorno aqui no Milkcare, beleza? A Priscila falou assim, pensando em imunidade, na questão de quando o animal ele tem a autocura, a qualidade do leite vai interferir na reprodução e na produção? Com certeza. Porque o que acontece? Hoje a gente tem duas questões, tá? A gente sabe que a mastite, ela interfere, por exemplo, em relação à produção, ela vai interferir de duas formas, tá? Produção de leite, tá? Ela interfere por quê? Bom, ela é uma inflamação na glândula mamária, e uma vez que o tecido que produz o leite está inflamado, ele não produz o leite, tá? Então ele está passando por uma intercorrência, ele não vai produzir leite, tá? Então ele vai ter perda de produção pela inflamação. Outra coisa que acontece é que já tem uns trabalhos que mostram, que avaliam como que o animal se comporta durante a evolução da mastite, tá? E aí tem um trabalho muito legal que ele mostra que 2 ou 3 dias antes do animal ser diagnosticado com a mastite clínica, tá? Então, por exemplo, eu fiz o teste estou lá na fazenda hoje, fiz o teste da caneca com o ordenador. Eu vi o caso clínico da mastite acontecendo. Esse trabalho fala que 2 dias antes, 3 dias antes, o animal já diminui o consumo de alimento. Então, antes do caso clínico aparecer, quando a mastite já está instalada, a bactéria já está lá dentro, já está multiplicando, o animal já começa a diminuir o consumo. E a gente sabe que se você faz uma dieta para o animal consumir tanto e ele consome menos, provavelmente ele vai produzir menos, né? Então não adianta a gente fazer uma dieta linda, maravilhosa no papel, se a gente não, por exemplo, controlar a mastite. Porque o animal no processo para iniciar a mastite clínica, ele não vai consumir o tanto de comida que ele tem que consumir. Então não gira. Aí você fala assim, poxa, mastite clínica. Aí tá acontecendo a mastite clínica. Pode saber que esse animal já reduziu o consumo dele antes. Então, ele já vai mostrar uma queda na produção de leite. Então, a gente tem, por exemplo, a perca da produção de leite nessas duas situações que vão acontecer, tá? Diminuição do consumo do animal, tá? E a inflamação na glândula mamária, que vai fazer com que em algumas áreas da glândula mamária parem de produzir leite, tá? Por exemplo, na mastite subclínica, a gente já sabe que se você faz o teste do CMT, se você faz o teste de CCS individual e esse animal ele apresenta CCS acima de 200.000, esse animal já está produzindo 20% menos. Só dele ter a mastite subclínica. Ele está produzindo 20 litros. Sim, ele está produzindo 20% menos. Então ele poderia estar produzindo 24, 23,5, enfim, né? 20% a mais, tá? E aí, por isso que a gente sempre tenta trazer a CCS média do rebanho, do tanque, para baixo de 200.000. Porque quando eu tenho ela abaixo de 200.000, eu tenho certeza que a média do meu rebanho, ela vai estar abaixo de 200.000. Porque a CCS do tanque, ela reflete a média do rebanho. Se eu tenho muito mais animais com a CCS abaixo de 200.000, eu consigo trazer essa média para baixo de 200.000. Se eu tenho muitos animais com a CCS acima de 200.000, a média da minha CCS de tanque, que é a CCS, a média do rebanho, ela vai estar acima de 200. E se eu tenho animais com CCS acima de 200, eu tenho perca de 20% da produção, tá? Não tem o que fazer. Assim, tem, né? Tem que controlar as mastites, né, gente? Não tem jeito. Aí agora o Rafael perguntou assim: e no caso de fazer o teste da caneca e não aparecer? E quando vai virar o leite, no tanque aparece grumo? Rafael, nesses casos eu aconselho que, por exemplo, você verifique a execução do teste da caneca. A caneca que você está utilizando é uma caneca muito boa, porque às vezes o teste da caneca, antigamente, assim, ainda hoje em dia a gente ouve falar assim, o teste da caneca telada, né, alguma coisa assim.
eu não aconselho fazer teste de caneca com caneca telada. Porque se o grumo ele é muito pequeno, provavelmente ele vai passar na tela. Você não vai ver, tá? Então eu aconselho que a caneca ela seja de fundo preto, não de tela, tá? Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto seria, na hora de fazer o teste, tá bem iluminado o lugar? Porque assim, eu não sei qual que é a fazenda, mas, por exemplo, se for uma fazenda de canzil, eu sei que fazendas de canzil, e quando você faz a ordenha de manhã cedo, que não tem sol direito, a iluminação ela é falha. E espinha de peixe também. Por quê? Porque faz sombra. Gente, todo tipo de ordenha, o animal vai fazer sombra. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que cuidar muito bem da iluminação da sala de ordenha, tá? Então você tem que ver isso. Agora, você tem que ver também se esse grumo que aparece aí, ele realmente é um grumo de mastite ou se ele é de gordura, tá? Porque isso pode acontecer também. Então eu peço que você... Eu sempre falo assim, gente, para tirar... Uma das formas da gente tirar a dúvida se o grumo que você tá vendo, ele é de mastite realmente ou ele é, né, de gordura, por exemplo, você pega o grumo, ele aperta na sua mão. Se ele desfazer amanteigado, sabe? Você vai fazer parecendo realmente uma bolinha de gordura, que você faz assim, ele desfaz na sua mão, é gordura, não é mastite. Agora, se você faz e ela fica, tá? Como uma melequinha mesmo, você vai apertando, apertando, ela continua, bom, aí é mastite mesmo. Aí, o que aconselho você fazer? Verifica o teste da caneca, todas essas questões de iluminação, né? Do tipo de caneca que você está utilizando, tá? E faça o CMT no rebanho inteiro, tá? A partir do CMT, você começa a isolar cada animal durante a ordenha e ver quem que é o animal que está fazendo esse grumo aí, tá? Então, a gente tem tudo isso aí pra gente poder fazer essa avaliação, tá? Gente, obrigada pelas perguntas, foi muito legal a participação. Amanhã, se Deus quiser, a gente tá de volta aqui, espero ver vocês, tá? Tirando dúvidas, a gente vai conversar sobre assuntos mais interessantes ainda do que hoje. Espero poder contribuir um pouquinho mais aí pra qualidade do leite, tá? Pro dia a dia de vocês. Então, o Vando tá em Alagoas. Legal, Vando. Muito bem, parabéns. Seja bem-vindo. Só que a gente tá terminando a live agora. Qualquer coisa você pode assistir ele gravado, ela gravada, que eu vou deixar aqui no perfil, tá bom? Um abraço pra vocês. Até amanhã, gente.